isso se estendeu, porque isso foi criando uma paixão em mim, porque cada vez que eu escrevia, eu me via ali. Por mais que as histórias pudessem não ter a ver comigo, elas tinham parte de mim. Olá, doçuras! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Tássia Lauer. Sexta-feira à noite. O chocolate com leite gelado e a pipoca estavam na bandeja e o filme escolhido. Então por que não dava o play? É difícil quando a solidão é sua companhia. O telefone não vibra e suas amigas não querem mais saber dele. É como se o mundo tivesse esquecido sua dor e seguido em frente. Coisas novas, fotos novas no Instagram. Sua melhor amiga de corte de cabelo novo. Sua mãe, que acabou de sair para um jantar romântico com seu pai. Ela estava linda com aquele vestido azul royal e brincos de argola. Sozinha. Aperta o play, esquece do mundo, do celular e de você. A menina do filme também vai sofrer. E assim como ela, vai ver, vai passar. Então, doçuras, eu costumo publicar no meu Instagram de vez em quando alguns poemas que eu faço. Eu tenho poemas e crônicas e eu escrevo desde lá que eu tinha os meus, sei lá, 14 anos de idade. Eu, na verdade, demorei muito para aprender a ler e escrever, foi só na terceira série, terceira para quarta série. Eu era uma negação na primeira e na segunda série, era tão ruim que a professora, Darcy, ela viu que eu era muito ruim e juntou os professores, fizeram um mutirão ali pra me ajudar e me ensinar, porque na escola que eu estudei na primeira e na segunda série, eram mais ou menos uns 60 alunos por sala e eles não davam atenção pra gente, então eu acabei tendo um pouquinho de atraso aí e então eu comecei a escrever realmente crônicas, contos, poemas e tudo mais na adolescência. Eu sempre fui de ler muito, desde criança que eu aprendi a ler, eu sempre fui muito de ler revistas, eu sempre li Capricho, Atrevida, Atrevidinha, Witch, todas as revistas que você imaginar, revistas de bandas, pôster, sempre comprei muito, lia muito letras de música e também lia livros, principalmente contos. Eu tinha Bíblia infantil, Bíblia normal, eu tinha livros dos contos que eram tipo da Disney, né? Então A Pequena Sereia, eu li essas histórias, eu sempre gostei de ler. E aí quando eu cheguei na adolescência eu me vi muito sozinha e eu nunca tive muitos amigos e então meu amigo se tornou o meu caderno, porque eu precisava fazer alguma coisa na sala de aula e todo mundo conversava e tudo, e eu não tinha o que fazer. Na minha época nem celular não era uma coisa muito famosa, a gente tinha ali celular que tinha botão, que no máximo que você conseguia fazer era ouvir o que? 30 segundos de uma música em som alto, eu nem usava fone direito na época, e só isso, e talvez mandar umas mensagens, mas eu não tinha nem pra quem mandar mensagem, meu celular não tinha cobrinha. O jogo da cobrinha, quem é da época me entende. Então eu descobri no papel um amigo, alguém que eu podia contar as coisas e que aceitava o que fosse que estivesse lá. Ele não me criticava, ele não me julgava, ele não me retrucava. E foi daí que eu aprendi a minha ligação com a escrita. Foi no papel, foi na escola, foi quando eu me vi sozinha ao ponto de ter como único amigo um caderno. E isso se estendeu, porque isso foi criando uma paixão em mim, porque cada vez que eu escrevia, eu me via ali. Por mais que as histórias pudessem não ter a ver comigo, elas tinham parte de mim. E eu meio que neguei isso por muito tempo. Eu falei já isso num vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Mas a questão é que algumas pessoas lá no Instagram me perguntaram como que eu fazia pra escrever ou pra eu ensinar as pessoas a escreverem. Eu vou compartilhar mais textos como esse que eu compartilhei agora com vocês. É um texto que eu gosto bastante, na verdade ele é um texto bem recente. Eu escrevi ele, se não me engano, mês passado. Então ele é um texto bem recente. Não me engano, foi mês passado ou retrasado, enfim. Mas é bem recente mesmo. Eu tenho textos que são mais antigos, textos mais novos. Tenho de vários tipos, modelos diferentes de textos, que foram modos de escrever que eu fui aprendendo com o tempo. Não gosto de nada que seja comprido, não gosto de escrever nada comprido, até porque eu não tenho muita memória para lembrar o que eu escrevi há muito tempo. Então se eu for escrever um livro, seria um livro de crônicas, de poemas. Para eu escrever um livro mesmo que fosse uma história corrida, ia ser difícil, porque na 20ª página, qual que é o nome mesmo da personagem que tava lá na primeira página? Eu não ia lembrar. Então eu gosto muito e eu vim compartilhar então com vocês algumas dicas aí e falar um pouco sobre isso. Eu descobri em mim
na escrita. Cada um se descobre em alguma coisa. É tipo aquela pessoa que sempre quis cantar, mas tem uma voz completamente desafinada. Ela pode chegar lá. O que ela vai fazer? Ela vai treinar. Ela vai em aulas de canto, e ela vai trabalhar e trabalhar e trabalhar. O caminho que essa pessoa vai percorrer até conseguir cantar, né, afinado e bem, é um caminho longo, é um caminho trabalhoso, é um caminho árduo, mas ela pode conseguir. É a mesma coisa da escrita. Existem pessoas que elas nascem com o dom, com o talento, só que assim, se não treinar, não há talento que dure ou que perdure. Ler ajuda demais, porque você abrange muito seu vocabulário. As coisas elas vão ficando no nosso consciente e no nosso subconsciente. E isso faz com que nós escrevamos melhor. Então ler ajuda demais. Ouvir música ajuda demais, porque a música ela tem um emprego das palavras muito bom. Então, principalmente músicas que têm rimas muito boas, rimas nobres, poemas, isso é muito bom. Então, se você quer escrever, é como qualquer outra coisa que você quer aprender na vida. Dedicação. Eu, como eu sempre gostei, uma coisa sempre levou a outra e sempre foi uma coisa extremamente natural pra mim. Na adolescência eu fiz curso de gramática, fiz curso de literatura, porque eu acredito que a literatura e a gramática, elas estão muito ligadas a isso, a você escrever, a você, né, ter uma boa bagagem. Então, eu sempre li muito dicionário. Eu acho que quanto mais palavras a gente tem no nosso vocabulário, melhor fica. Procura no Google também tipos de rima, rimas diferentes, palavras que são contrárias, similares, para você sempre conseguir escrever sem ficar repetindo sempre a mesma coisa. Você tem que criar um emprego, eu gosto, né, de criar um emprego das palavras que elas combinem e que elas façam sentidos literais ou não. Cada um tem um estilo de escrever. A única coisa que eu acho errada em tudo é plágio. Nunca plagiem ninguém. Inspiração é completamente diferente, então plagiar, não façam isso. Mas escrever demanda tempo, demanda você querer realmente fazer isso, tá? Não é do dia pra noite, não adianta você fazer um texto que seja um texto que qualquer um escreveria e achar que tá bom. Sempre tá bom quando você sempre faz mais. Exigir 200% de você ainda é pouco, porque sempre vai ter alguém exigindo 500. Então dá o seu melhor, só que dá o seu melhor até você se esgotar para ter aquilo que você quer. E assim você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Se você quer aprender a escrever poemas e textos, você tem que estudar para isso. A faculdade de jornalismo, ela por um momento, ela me atrapalhou muito, porque você tem muita regra para seguir e quando você escreve da sua cabeça, você não tem essas regras. Mas ao mesmo tempo ela me ajudou, porque hoje eu tenho uma facilidade muito mais fácil para escrever. Então se você puder fazer alguma faculdade que te ajude, faça, ou algum curso, que nem eu fiz o de gramática e de literatura quando era adolescente. Faz um tempão já. Na minha cabeça, assim, tipo, memória, eu não lembro de tudo. Mas eu sei que isso me ajudou ainda mais no decorrer do tempo. E a faculdade de jornalismo ajudou pra caramba também. Por mais que na época ela acaba travando você um pouco, porque você acaba tendo só um estilo, mas chega uma hora que você consegue destrinchar isso de uma maneira melhor e aí você acaba escrevendo melhor. Não tô dizendo que os 60, 70 alunos que estudaram na minha sala eram excelentes escritores. Não eram. Cada um ali tinha um dom diferente. A gente que eram super fotógrafos, tinha gente que falava no rádio que nem ninguém. Cada um tem um talento e um dom. Todo mundo tava ali fazendo a mesma coisa. Mas tinha gente que escrevia assim. Tinha gente que lia livros e lembrava de tudo. Uma memória monstro. Agora tinha pessoas que tinham outros dons, então você tem que olhar isso. A gente tem facilidade para algumas coisas, tem dificuldade para outras. Não significa que você não vá conseguir, não significa que você não vá tirar um 10, mas significa que você vai ter um trabalhinho um pouco maior para isso. E se alguém falar pra você tá ruim, aceita a crítica, entendeu? É claro que existe pessoas recalcadas por aí no mundo que só vão falar que tá ruim porque estão com inveja. Isso existe, saiba distinguir. Mas se for alguém que você confia realmente, falando e por que está ruim, quais são os pontos que a pessoa não gostou e o que você tem que melhorar, faça. Essa pessoa, ela tá querendo te ajudar. Então, faça isso. Tente sempre melhorar. Olhe os pontos. A rima tá boa, a rima não tá boa. Reescreva várias vezes, se for necessário. Eu hoje tenho uma grande facilidade de escrever um texto e escrever. Eu escrevo textos curtos, normalmente 3, 4 linhas, 5 linhas, meia folha, e que é como o meu estilo de escrita, né? Como eu gosto de escrever.
eu leio e gosto do resultado. Algumas vezes eu mudo, vou modificando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, leio no outro dia, talvez eu acho que eu preciso de um ponto mais forte, um ponto mais fraco. Outra coisa que eu não gosto de dar nome aos personagens. Nunca, raramente na verdade, né? Não digo nunca porque eu já fiz isso, mas raramente. Eu não gosto de dar nome aos personagens, porque as histórias somos nós. Então esse é meu estilo de escrita. Eu vou trazer bastante aqui para vocês conhecerem também. Mas essas são as minhas dicas. Não sei se vocês, né, conseguiram aí compreender tudo, esse compilado todo que eu fiz para vocês, mas é dedicação, esforço, trabalho duro e eu tô morrendo de sede. Peraí. Persistência, como qualquer coisa na vida, tá? Como qualquer coisa na vida. Escrever, eu sempre pensei que era uma coisa muito fácil, muito simples, que era banal, que qualquer um fazia. Mas eu acabei descobrindo que não. Sabe como que eu descobri que não era banal? Porque foi na faculdade até que eu descobri que não era banal e que não era fácil. Porque eu via as pessoas escrevendo e eu li alguns textos e eles não sei, sabe, faltava alguma coisa e tipo, meu Deus, eram pessoas que liam muitas vezes mais do que eu, que estudavam, sei lá, mais do que eu e não saía, sabe, não saía. E comigo sempre saiu muito naturalmente. Então foi aí que eu vi, caramba, não é tão fácil assim. E pra mim escrever é como comer e beber, é muito fácil. Não tô dizendo que qualquer texto é fácil, não, exige trabalho, exige pesquisa, principalmente se você for escrever sobre um assunto específico, principalmente se for um texto jornalístico. Aí você sim, precisa de uma pesquisa, você vai ver o ambiente, onde eu vou gravar isso? Ah, eu vou gravar em tal lugar. Qual tipo de linguagem que eu tenho que usar em tal lugar para falar com tal tipo de pessoa? É um professor de matemática, uma linguagem técnica em matemática que se usa mais? Agora é com um aluno de matemática, então é uma linguagem simplificada para ele? Eu não entendo nada de matemática, eu não sei porque eu usei esse exemplo, mas enfim, existe aí que você precisa... existe a prática e existe, né, você treinar e estudar para aquilo que você vai fazer se for algo específico. Se for amor, se for romance, também use, porque você não vai escrever só do sentimento que você está sentindo, você vai escrever como um todo. Enfim, o que eu tenho que dizer é isso. Se você quer escrever sem segredos, dedique-se muito e você vai sim chegar lá. E aceite críticas construtivas de pessoas que te inspiram. Sempre você vai ter um escritor, uma escritora que vai te inspirar, que vai inspirar um estilo, que você vai gostar muito. Se aproxime das histórias dessas pessoas, leia mais sobre elas, você vai ver que é todo um caminho que essa pessoa seguiu, que não é do dia pra noite, que não é... Às vezes você vai ler um livro dessa pessoa que você vai amar e outro que você vai odiar, porque é assim que funciona. Então, faça isso. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero ter respondido aí a pergunta de quem me perguntou isso lá no Instagram, tá bom? Eu sei que se você realmente quiser, você realmente pode conseguir, mas lembrem-se, tudo na vida é trabalho duro e persistência. Então, me conta aqui se você gosta de escrever, não gosta de escrever, ou qual o seu dom, o seu talento que você gosta de fazer na sua vida. Comenta aqui e vamos conversar bastante, tá bom? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa as notificações, ativa o sininho para receber todas as notificações aqui do canal Caminhos da Flor. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Não esquece, me segue lá no Instagram que é @TassiaLauer, por lá sempre tem novidade, sempre tem fotos, a gente conversa bastante por stories e eu respondo todo mundo por mensagem, tá bom? Então é isso, muito obrigada por ter ficado até aqui, se cuida, beijocas doces e até mais!